Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos, prestes a iniciarmos mais um estudo. Tivemos a oportunidade de escolher o nosso programa da noite e escolhemos aqui estar, né? Poderíamos estar em casa, numa festa, mas tomamos a decisão correta de refletirmos também um pouco sobre as lições que o Evangelho nos apresenta. Assim como falou a Michele, sou trabalhador aqui da casa há 9 anos, mais ou menos, quase 10 anos, onde atualmente eu sou coordenador do coral e auxilio também nas reuniões públicas de terça-feira. Portanto, para mim, falar aqui nesta casa é como se eu estivesse na minha casa, pois assim sinto, vendo tantos amigos presentes, é uma satisfação. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser procurar um pouco mais de informação a esse respeito do que nós vamos falar aqui, pode pegar em casa depois o capítulo 11, que tem muito mais conteúdo do que a gente vai passar, são poucos minutos, a gente pega só o básico, mas tem muito mais conteúdo lá. Esse Evangelho chama-se Amar ao Próximo como a si mesmo. Esse capítulo chama... Eu posso subir aqui? É só puxar? Isso. Ok. Chama-se Amar ao Próximo como a si mesmo. E ele começa assim. Dizia, em uma passagem, que os fariseus conversavam com Jesus. E um deles pergunta, Mestre, qual o maior dos mandamentos? E Jesus responde, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, mestre? Então Jesus completa, amar ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos já contêm todas as leis divinas. Eu considero que o capítulo 11, que nós vamos refletir sobre ele hoje, é o principal capítulo do Evangelho, se assim posso dizer. Porque tudo que nós estudamos, tudo que nós precisamos praticar, vem a partir do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É como se fosse um joguinho de dominó, que a gente coloca as pedras todas uma atrás da outra, empurra a primeira e elas vão caindo na consequência. A pedra número 1 é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Provavelmente vocês já viram esse assunto em várias palestras nessa casa e em outras, né? Mas a gente traz mais uma vez esse assunto pela sua relevância, devido ao quanto que nós consideramos ser um assunto que nós ainda precisamos refletir muito, então a gente apresenta esse assunto mais uma vez. E na sequência dessa história que Jesus orienta os fariseus, dizendo que o principal mandamento é amar a Deus e na sequência ao próximo como a si, o Evangelho nos traz uma passagem onde um homem foi chamado pelo rei que lhe devia impostos. Então o rei pede a ele que o pagasse. E ele fala ao rei, mas eu não tenho condições. E o rei diz a ele, mas eu preciso receber. E ele fala, Senhor, nesse momento eu não tenho condições, me dê mais um prazo. E o rei diz a ele que não daria um prazo, que se ele não pagasse, mandaria buscar a sua esposa e as suas filhas. Então o homem se ajoelha e suplica ao rei perdão. Então o rei o perdoa. Diz a ele, eu lhe darei o prazo, eu lhe perdoarei. E manda o homem embora. No caminho ele cruza com uma outra pessoa que também lhe devia, e ele cobra esse amigo. O amigo diz a ele, eu não tenho condições de lhe pagar. E ele atira-se sobre o homem com as mãos sobre o seu pescoço e começa a esganar o amigo. E o amigo consegue se colocar ao chão de joelhos e pede, me dê um prazo, me dê um tempo, eu vou lhe pagar, assim como ele tinha feito. E ele diz, não lhe darei o prazo. As pessoas vendo tudo isso, voltam até o rei, contam até o rei que manda chamá-lo. E o rei diz a ele, servo ingrato, ainda hoje estivestes aqui e eu lhe perdoei. Por que não fizeste o mesmo
com o teu próximo? Então, a gente começa a refletir sobre esse assunto a partir dessa frase que a gente conhece tanto: amar a Deus e ao próximo como a si. Mas o problema está aqui, ó. Como a si. Porque, na verdade, a gente se ama. A gente tem amor suficiente por nós mesmos. Ora sim, ora não. Ora eu me amo muito, ora eu me amo pouco. É a chamada autoestima. Hora que a minha autoestima está alta, eu me amo demais. Hora que a minha autoestima está baixa, eu me amo quase nada. Então a gente começa a se sabotar. A gente começa a fingir que a gente se ama o tempo todo e querer passar uma imagem de que está tudo bem. Quando na verdade não é assim. Como eu não consigo ser feliz o tempo todo, como eu não consigo me amar o tempo todo, eu começo a atacar o meu próximo para que talvez ele não seja tão feliz ou que ele não se ame tanto. Então eu começo a falar mal do meu próximo. A gente se pega fazendo isso ou vendo pessoas fazendo isso o tempo todo. É como uma roda gigante. Ora a gente está por cima, ora a gente está por baixo. Mas na verdade nós precisamos apenas entender que assim como uma roda gigante, quando a gente está por cima, dali a pouco a gente estará por baixo. E quando a gente está por baixo, a gente dará a volta por cima e chegaremos de novo ao topo. Tudo passa. Essa orientação que nós temos, ela nos dá a consciência de que nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, nem muito no alto, nem muito no baixo. Como na roda gigante, existe um centro e tudo gira em torno daquele centro. Na nossa vida, nós precisamos desse equilíbrio, desse ponto central, para que a gente não fique tanto no alto, que nos eleve o orgulho, e nem muito no baixo, que nos deixe depressivos. Então, melhorar a qualidade do nosso amor é o principal ponto, para que a gente ofereça amor ao próximo. Porque como eu vou oferecer um amor puro? Como eu vou oferecer um amor fraterno, se eu não tenho esse amor puro, esse amor fraterno? A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Eu só posso oferecer uma camisa se eu tenho uma camisa. Só posso oferecer um sorriso se eu tenho um sorriso. Só posso oferecer amor se eu tenho um amor. Senão, por mais que eu ofereça o amor ao próximo, esse amor que eu estou oferecendo é um amor sem valor. É um amor pobre, é um amor pequeno. Assim como na caridade material, quando nós vamos doar para alguém, por exemplo, uma camiseta, uma camisa, e essa camiseta está rasgada, está sem a manga, está faltando um botão, a gola está esgarçada, toda velhinha, comida por traças, eu ofereço essa camiseta para alguém. Tem serventia? Quase nenhuma. Quem recebe essa camiseta, pouco vai utilizá-la, provavelmente nem vai utilizá-la. É o mesmo raciocínio do amor, pois doar amor também é caridade. Como é que eu vou oferecer um amor com as mangas rasgadas, comido pelas traças? Então, melhorar a qualidade do nosso amor é fundamental para que a gente consiga transmitir algo de valor ao próximo. Mas o Evangelho nos traz um atalho para que nós consigamos cumprir isso no nosso dia a dia. É fácil, é uma frasezinha que está lá no Evangelho capítulo 11. E que a gente utiliza quase essa frase no nosso dia a dia e nem sabe que ela está lá dentro. Aposto que vocês já usaram ou já ouviram de alguém a seguinte frase: não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. Imagino que vocês já ouviram isso. Né? Ou seja, eu não vou maltratar para que não me maltratem. Eu não vou ofender para que não me ofendam. Mas o Evangelho que nos traz essa frase de uma outra maneira. A gente utiliza ela equivocadamente. Lá,
No Evangelho, a frase não está assim: não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti. No Evangelho, tira-se os dois nãos da frase, e é assim que a gente encontra essa frase como Jesus verdadeiramente nos orienta. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a ti. Inverte todo o sentido. Porque se antes eu não ia maltratar para não ser maltratado, se antes eu não ia ofender para não ser ofendido, agora eu vou amar para ser amado. Agora eu vou respeitar para ser respeitado. Inverteu tudo. Essa frase, com os nãos que ela tinha antes, que a gente usa, é uma frase um pouco mais egoísta. Eu ainda estou pensando mais em mim do que no próximo. Quando eu não maltrato para não ser maltratado, eu não estou preocupado com o bem-estar do outro. Estou preocupado primeiro comigo. Aqui já é o sentido inverso. Eu vou fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim. Se fizerem bem, se não fizerem, amém. Então, esse é um grande atalho que a gente tem no Evangelho para que nós conseguimos colocar em prática as coisas que a gente precisa para amar ao próximo como a si. Porque, na verdade, quando eu leio essa frase, eu consigo dividir ela em 3 partes, que a gente pode pensar independente uma da outra. Amar a Deus é uma parte, ao próximo é outra parte, e como a si é a terceira parte dessa frase. Amar a Deus é fácil. Acho que todo mundo aqui ama a Deus. Amar quem me ama, amar quem me quer bem, amar quem me deu a vida, amar quem faz tudo por mim incondicionalmente, fácil. Até ali todo mundo vai. Ao próximo já é um pouco mais difícil, e como assim um pouco mais difícil. A gente já viu que como assim eu preciso melhorar a qualidade do meu amor para oferecer ao próximo uma qualidade melhor. Mas quem é o próximo? É aqui que está o X. Quem é o próximo? O próximo é o meu pai? São as minhas irmãs? Meu filho? São os meus amigos? São. Preciso amá-los na mesma proporção que eu me amo. Mas não somente os meus queridos. Principalmente aqueles que eu ainda tenho dificuldade de relacionamento. Porque amar o meu pai, a minha esposa, meus filhos, é fácil. É igual amar a Deus, entre aspas. Só me fazem bem, só falam bem de mim, só me querem bem, fazem tudo por mim. Moleza. Amar os meus queridos não exige de nós transformação. Não exige de nós mudança. Para amar quem eu gosto, eu posso ser eu mesmo, está fácil. Difícil é amar quem ainda eu tenho diferenças. Aí eu preciso descer do pedestal. Aí eu preciso olhar para ele diferente. Aí eu preciso ver que às vezes eu não estou tão certo assim. Eu preciso me transformar. Então é importante amar os nossos próximos, os queridos a nós. Mas é importante que nós saibamos estender isso aos que nós ainda temos dificuldade. É aqui que está o grande X da questão. Por isso que a gente não evolui tão rápido. Porque a gente ainda tem dificuldade com essa frase. E amar o próximo, quando esse próximo é uma pessoa não querida a nós, é possível. Mas não é amar o meu inimigo na mesma proporção que eu amo o meu pai. Talvez isso seja difícil para a gente ainda. Mas não é o mesmo tipo de amor que Jesus nos pede. Se possível, ótimo. Agora, se não possível, que para a grande maioria de nós ainda é a realidade, amar o próximo também é respeitá-lo. Eu posso não concordar com as ideias dele, mas eu vou respeitá-lo. Olha, ele só fala mal de mim, ele só me cria confusão. Eu não preciso falar mal dele, não preciso criar confusão para ele. Respeito. O respeito também já é uma forma de amor. Né? Nós não precisamos ficar preocupados com a justiça disso tudo. Ah, mas não é justo, o cara só fala mal, o cara só faz o mal. Eu vou querer o bem dele? Nós não estamos aqui para fazer justiça. A nós não cabe o julgamento. No Evangelho tem a seguinte frase: a Deus cabe julgar, a nós
cabe amar. Então deixe que, se você não acha que é justo, Deus fará a justiça. E ame-o. Porque que mérito que eu tenho só amando quem me ama? Não tem mérito. Eu preciso de mérito. A doutrina espírita nos mostra que a nossa evolução, ela é através do sistema meritocrático, né? Eu preciso fazer por merecer para ter algo em troca. Então vamos amar o nosso próximo como Jesus recomenda. Como vocês acham que Jesus faria? Essa é um outro pensamento que o Evangelho nos traz. Quando nós vemos alguém, como eu disse há pouco, o fulano só faz mal, o fulano só causa discórdia. E por algumas vezes chegamos ao cúmulo de dizer ou de ouvir, aquele cara não merece viver. Aquele cara faz muito mal para as pessoas. Imagine Jesus vendo alguém que está causando discórdia, que está causando confusão, conflitos. Como Jesus faria? Será que Jesus diria, ele não merece viver? Ele merece a morte? De maneira alguma. Jesus certamente teria piedade, tentaria ajudá-lo. Jesus teve diversos inimigos. Jesus teve diversos caluniadores. Pessoas que tentaram fazer mal a Jesus. Tentaram matar Jesus e mataram Jesus. E ele teve ódio por alguém? Ele procurou a briga com alguém? E o que nós conhecemos através da doutrina espírita, como o maior exemplo a ser seguido, questão de O Livro dos Espíritos, Jesus. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o maior modelo que nós temos a seguir, a resposta é curtíssima e clara: Jesus. E como que Jesus fez? Então eu vou olhar como que ele fez e vou tentar fazer também. Pois essa é o grande desafio que nós temos. E se nós ainda não conseguimos o entendimento direto com os nossos inimigos, que nós façamos isso através da prece. Outra recomendação do Evangelho. Faça uma prece aos seus inimigos. Nós fazemos preces aos nossos inimigos? Muito pouco. Peça para a espiritualidade dar clareza ao seu inimigo. Peça que oriente os caminhos, que possa criar uma situação de entendimento entre vocês dois, não se colocando no alto do pedestal, no seu pedido, de falar assim, olha, eu sei que eu estou certo, viu? Então, por favor, faz ele se arrepender do que ele fez para mim. Porque aí está faltando humildade. Aí, de novo, estou sendo egoísta. Eu estou achando que só os meus valores estão certos. Então, fazer prece aos inimigos é uma forma de amá-los. Prece também é caridade. Caridade é amor. Eu confesso que, particularmente, eu sempre tive muita dificuldade em fazer preces àqueles que eu tinha dificuldade. E, por diversas vezes, não conseguia. Até que, então, eu resolvi passar a fazer preces àquelas pessoas com as quais a sintonia parece que não batia. E comecei a me esforçar diariamente, nos evangelhos do lar que a gente faz em casa, a mentalizar também todas as pessoas com as quais eu ainda tenho dificuldades para que pudesse resolver os nossos problemas. Os meus problemas com essas pessoas foram resolvidos? Não, ainda não. Porém, o sentimento de mágoa, de rancor que eu tinha dentro de mim, passou. Quase tudo. Não vou dizer tudo, porque eu não vou chegar ao ponto de dizer que somos perfeitos, sabemos que temos muito ainda a trabalhar, mas uma grande parte foi embora. E se ele não gosta de mim, que seja só ele que não gosta de mim. Porque eu vou continuar tratando ele com o respeito que ele merece. Então, essa prece é fundamental que a gente faça também para os nossos inimigos, né? Porque
O Evangelho em si, enquanto um livro material, né, não serve para nada. É apenas um livro, folhas, palavras. Joga-se fora. Agora, a partir do momento em que eu leio o Evangelho e pratico o Evangelho, aí sim ele serve para muita coisa. Aí é o maior instrumento de transformação moral que eu conheço. Não adianta ler e não servir para nada. Entra por aqui, sai por ali. Eu preciso praticar. Há quanto tempo que nós estamos ouvindo que é preciso perdoar? E nós perdoamos? Há quanto tempo que eu estou ouvindo que eu preciso fazer a caridade? E nós fazemos? Há quanto tempo que eu estou ouvindo que eu preciso falar mais baixo, parar de gritar com as pessoas? De que adianta se eu só estudo e não pratico? É preciso praticar. No capítulo 16, tem uma passagem bíblica que está também no Evangelho, que é a passagem de Zaqueu. Diz essa passagem, imagino que vocês conheçam, mas para que a gente possa relembrá-la, Jesus iria passar por um povoado e Zaqueu queria ver Jesus. Mas Zaqueu era muito baixinho, quase um anão. Sabendo que ia juntar muita gente em volta de Jesus, e ele é baixinho, ele seria encoberto pela multidão e não seria visto por Jesus. O que Zaqueu fez? Subiu na árvore. Assim ele ficou mais alto, e ele pensou, vou subir na árvore. A hora que Jesus passar, ele vai me ver. E de fato, a hora que Jesus passou, aquela multidão em volta dele, ele avistou Zaqueu em cima da árvore e disse, Zaqueu, desça daí, eu vou me hospedar na sua casa. E Zaqueu desceu, foi para sua casa, e Jesus então foi até a casa de Zaqueu, que era um grande pecador, um homem de muitas posses, por sinal. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu sente a presença de Jesus e a necessidade de se transformar. E ele fala para Jesus, mestre, darei metade do que tenho aos pobres, e àqueles que devo, pagarei 4 vezes mais. O que essa passagem nos relata? Por sinal, essa passagem virou uma música depois, né, do Regis Danese, né, que fala, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Depois diz, entra na minha casa, entra na minha vida. O que essa passagem nos mostra? Que mais do que entrar na casa espírita, a casa espírita precisa entrar em nós. Mais do que deixar Jesus entrar na minha casa, ele precisa entrar na minha vida. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar assim, o fulano faz 20 anos que ele vai na igreja, que ele entra na igreja, mas a igreja não entra dentro dele. Faz 10 anos que o cidadão vem no Kardec estudar o Espiritismo e não deixa o Espiritismo entrar dentro dele. Está adiantando? Não está adiantando. Então, por isso que lá no começo, quando eu disse que o assunto dessa palestra era um assunto que vocês já viram outras vezes, e hoje era nós iríamos recorrer mais uma vez a esse assunto, é porque a gente escuta e não pratica. Por isso que várias vezes a gente volta ao mesmo tema, a gente recebe um jornalzinho lá na frente e fala, pô, mas eu já li isso. Pois é, para quê? Está na hora de transformarmos. Kardec dizia que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Então, a partir desse tema, que nós possamos praticar também e não só estudar. O amor que nós podemos oferecer ao próximo, ele pode ser oferecido sob diversas maneiras. Há várias formas de amar. Inclusive, existe uma música da Legião Urbana que Renato Russo descreve 2 formas de amar. Uma delas a partir da Epístola de Paulo e outra delas através de um poema de Camões. Então, Renato Russo pega as 2 formas de amar e mistura em uma única letra. E ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
sem amor eu nada seria. O amor é fogo que arde, é ferida que dói, é um descontentamento. Então, na parte de Paulo, o Renato Russo nos apresenta um amor puro, um amor sublime, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Ele reconhece que por mais que ele se esforce, o elemento principal é o amor. Já o amor de Camões, é um amor mais rústico, é amor que dói, é ferida que dói, é fogo que arde. Mas ainda assim é amor. Nós temos amor para oferecer, nas suas mais variadas formas, mas nós temos. Desde um amor entre amigos, que talvez um amor leal, sincero, porém mais superficial. Depois temos o amor pela nossa família, pela nossa esposa. Temos o amor de pai para filhos, de mãe para filhos, que até então é o modelo de amor mais puro que a gente conhece. Eu fui pai há pouco tempo, tenho só 3 meses e meio, e nesse período curto eu já tenho sentido uma outra porção de amor que até então eu não sentia, que eu não conhecia, que é o amor incondicional. Um pai, uma mãe, amam o seu filho incondicionalmente. Aconteça o que acontecer, eu lhe amo. Por mais que você esteja errado, eu lhe amo. Isso não quer dizer que eu não vá repreendê-lo, isso não quer dizer que eu não vá corrigi-lo, mas eu o amo. Amor incondicional, que nós conhecemos aqui na terra, é o amor mais alto, mais puro que existe. Acima desse amor, o amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor incondicional por todo mundo. É como se a gente virasse a esquina ali, encontrasse uma pessoa que a gente nunca viu na vida e dissesse, eu te amo, incondicionalmente. Você já pensou que maravilha? Esse é o amor de Jesus, ama a todos, indistintamente. Nós evoluiremos até lá, vai demorar bastante. Mas enquanto a gente não evolui até lá, oferecemos o que temos. Mas que eu trabalhe a qualidade do meu amor para oferecer um amor com mais qualidade. Eu posso oferecer o meu amor sem perdê-lo. Não tenha medo de perder o seu amor, porque amor não se divide, amor se compartilha. E é diferente dividir e compartilhar. Quando eu divido, eu fico com menos. Se eu tenho 4 laranjas e eu divido com ele, eu fico com 2, ele com 2. Compartilhar não é assim. Compartilhar é como no Facebook. Quando eu compartilho, eu não fico com menos. Se eu tenho uma foto e eu posto uma foto e alguém compartilha da minha foto, eu não deixo de ter a minha foto. Está lá, é minha ainda. E se alguém compartilhar a foto que o fulano compartilhou de mim, minha foto vai mais longe ainda. E ela ainda é minha. Mesma coisa é o nosso amor. Se eu compartilho com o próximo, eu apenas estendi o meu amor. E se ele compartilha com o próximo, estendeu mais longe ainda. É uma corrente, é uma cadeia, é um treinamento que a gente pode fazer para que nós consigamos amar ao próximo. Mas nós não conseguiremos amar o próximo se nós não trabalharmos dentro de nós o egoísmo. Uma das chagas da humanidade, segundo Kardec, é o egoísmo. Um dos sentimentos que mais bloqueia o nosso crescimento. Naquela passagem que eu contei lá em cima, onde o homem é levado até o rei e pede perdão, mas depois não dá o perdão, houve egoísmo, só pensou nele, o próximo que se dane. Naquela frase que estava aqui até há pouco, e agora nós modificamos elas com o não e com o não, há egoísmo nessa frase. Então, refletirmos sobre o desprendimento do egoísmo é fundamental para que a qualidade do meu amor se eleve. Pensar no próximo, assim como em mim mesmo. Nós não conseguiremos viver felizes, evoluídos,
sozinhos na terra. Nós precisamos do próximo. Mesmo que o próximo seja mal. Deus permite a presença dos maus para que nós extraiamos lições, para que nós possamos aprender com eles. Está no Evangelho. Mas sozinho a gente não consegue. Essa noção de coletividade, ela está presente em dois pensamentos de duas pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Um africano chamado Desmond Tutu, ele já dizia isso, que nós precisamos do próximo para ser feliz. Porque olhando só para o nosso umbigo, é impossível. Ele dizia lá, que a essência do ser humano, você não pode viver isoladamente, você não pode ser humano sozinho. Eu preciso do outro. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho não se joga bola. Sozinho não se conversa. Sozinho não se reproduz. Não existe centro espírita de uma pessoa só. É fundamental que existam várias pessoas ao nosso redor, uns mais próximos a mim, outros com mais diferença, para que eu possa trabalhar todos os sentimentos necessários do amar ao próximo como a si. Um antropólogo que fazia um estudo na África viveu uma situação onde ele pôde ver na prática o que a teoria nos orienta, amar ao próximo como a si. Ele fazia um estudo numa tribo africana. E no final de um dia de trabalho, ele resolveu reunir as crianças da tribo e propôs a elas um jogo. Ele disse às crianças, olha, eu vou pegar um cesto de doces, bem farto, e vou colocar no pé daquela árvore. E nós vamos todos afastar uns 20, 30 metros da árvore. E quando eu disser já, vocês saem correndo. E o primeiro que chegar, pega e fica com as cestas de doce. Tudo bem, as crianças? Tudo bem. E lá ele colocou o cesto, afastou as crianças e disse 1, 2, 3, já. Quando ele disse já, as crianças não correram. As crianças se deram as mãos e caminharam juntas até o cesto. E pegaram o cesto juntas e comeram juntas. E o antropólogo, sem saber o que dizer, aquela situação nunca tinha acontecido, olhou para as crianças sem saber o que perguntar, o que questionar. E uma das crianças olhou para ele e disse, Ubuntu, tio. Ubuntu. Se vocês quiserem procurar depois, na internet tem bastante coisa. Ubuntu é uma palavra africana. Não tem tradução. Ela tem um significado. Ela diz, sou o que sou porque somos nós. E então o antropólogo sorriu e o menino completou. Tio, como eu posso estar feliz se os meus amigos não vão estar também? Ubuntu é a exemplificação perfeita de amar ao próximo como a si mesmo. É uma filosofia, é um estilo de vida que pensa no coletivo e não apenas no individual. Instinto esse que nós já temos dentro de nós desde o nosso nascimento. Só precisa ser aflorado. O instinto do coletivo está em nós. Deve ser por isso que na oração que nós fazemos desde pequeno, o Pai é nosso, o pão é nosso. E quando nós pedimos livramento, nós pedimos livrai-nos. Eu espero que nós possamos ir para casa hoje, pensando mais no próximo, preocupados em elevar a qualidade do nosso amor, para que nós tenhamos
um amor mais puro para oferecer a todos, reconhecendo em todos aqueles que vivem ao nosso redor, principalmente nesse momento que o nosso país atravessa, compreensão, zelo e amor. Fiquemos todos com Deus e que assim seja.